Imagine uma cena de tribunal. O martelo do juiz está prestes a bater, o silêncio pesa, a condenação parece inevitável. Agora, visualize algo inesperado. Em vez de sentença, o juiz se levanta, abre os braços e transforma aquele lugar frio em abrigo. Esse choque entre a justiça rígida do Antigo Testamento e a misericórdia radical de Jesus no Novo não é apenas um detalhe bíblico, é um ponto de virada na história da fé. Pense, quando a lei exige punição, mas o amor oferece perdão, o que acontece? Um filho perdido retorna, uma ferida é curada, e a graça se curva sobre a justiça, dobrando a linha reta em um círculo de acolhimento. É como se Deus dissesse: a sentença existe, mas o meu amor fala mais alto. Isso muda tudo. Muitos olham para a Bíblia e fazem a mesma pergunta: o que tudo isso significa para a minha vida hoje? Não é apenas curiosidade, é sede de sentido. Imagine-se sozinho, em um quarto silencioso, apenas a luz de uma vela tremulando. Você abre as páginas antigas de uma Bíblia amarelada pelo tempo. Cada letra parece um sussurro vindo de séculos atrás. O coração dispara, porque no fundo surge a dúvida: será que esse texto, escrito em outra época, ainda tem algo para me dizer agora? É como abrir uma gaveta que você acreditava estar vazia e encontrar ali um bilhete inesperado. Um bilhete que, de tão simples, tem o poder de mudar completamente a forma como você vê o mundo. O impacto da escritura não está apenas nas histórias passadas, mas no modo como ela ressoa no presente, nas suas escolhas, nos seus dilemas, nas perguntas que você ainda não ousou fazer. E aqui está o suspense: talvez a maior revelação não seja o que o texto dizia para o povo daquela época, mas o que ele está tentando. Neste vídeo, vamos percorrer uma linha invisível que conecta dois mundos aparentemente distantes: as leis rígidas do passado e as promessas cheias de esperança do futuro. Imagine essa linha como uma corda esticada entre dois extremos. De um lado, pergaminhos antigos, pesados, cheios de normas que moldaram um povo inteiro. Do outro, a tela iluminada de um celular, onde hoje muitos buscam respostas rápidas. A corda não arrebenta, ela vibra, ela sustenta. É como se cada lei antiga fosse um peso preso nessa corda, e cada promessa de Jesus fosse uma chama que a ilumina. Atenção, sim, mas também continuidade. O passado não é apenas memória, é a base que segura o presente. Agora, pense em contratos. No passado, eles eram selados com sangue, juramentos e alianças feitas diante da comunidade. Hoje, você aceita termos digitais com um clique. Dois métodos diferentes, mas ambos exigem compromisso. Essa comparação abre espaço para um suspense inevitável: se até nossos contratos modernos mudam. Feche os olhos e imagine o cenário do Antigo Testamento. Um povo caminhando no deserto, cercado por montanhas que ecoam como muralhas. As leis surgem gravadas em tábuas de pedra, pesadas, eternas, como se a própria rocha tivesse ganhado voz. Pactos são selados não em silêncio, mas com rituais solenes, sacrifícios, sangue derramado, promessas que moldam o destino de gerações. Cada detalhe parece carregar um peso maior do que o momento em si, como se a história inteira estivesse sendo escrita a cada gesto. É como se cada cláusula da aliança fosse uma linha em um contrato cósmico, onde a obediência trazia a bênção, e a desobediência chamava consequências inevitáveis. Imagine o tabernáculo iluminado pela chama no deserto, uma presença que não podia ser ignorada, um sinal vivo de que Deus caminhava junto, mas também exigia respeito absoluto. Agora, pense nisso: um povo inteiro guiado por leis que não podiam ser alteradas, uma justiça que moldava identidade, comportamento e até a forma de. O segredo para entender a Bíblia está em enxergar como cada parte conversa com a outra sem que nenhuma perca sua dignidade. Pense em um vitral antigo. Cada pedaço é diferente em cor e forma, mas quando a luz atravessa, todos se unem em uma imagem única. Assim são os textos bíblicos, distintos, mas conectados por uma linha de luz. O Antigo Testamento mostra a rigidez da lei, o Novo traz a suavidade da graça, e juntos criam uma narrativa que não pode ser dividida. Essa harmonia não acontece de forma brusca, mas em transições delicadas, como notas de uma música que mudam de tom sem quebrar a melodia. O roteiro aqui precisa fazer o mesmo: primeiro envolver com emoção, depois explicar com clareza, e no final,
deixar o espectador com uma faísca de curiosidade, como quem olha para uma porta entreaberta e se pergunta o que há do outro lado. E a pergunta que fica é: se cada parte da Bíblia é uma peça indispensável, qual será a próxima que vai se encaixar nessa história? Na primeira imagem forte, o deserto respira sob o fogo que dança no Sinai. A montanha parece um coração em chamas, e a pedra se torna a voz, gravando palavras que apontam como um compasso para o norte da justiça. O calor desenha sombras que avançam, o vento carrega um silêncio pesado que molda decisões. Cada mandamento soa como um código eterno, um limite para proteger vidas. Mas também como um espelho, mostrando falhas, revelando fraquezas, lembrando que ninguém escapa da verdade. É o início de uma bússola que conduz não só um povo, mas toda a humanidade. E a pergunta fica no ar: será que esse caminho foi desenhado apenas para aquele povo antigo, ou ainda aponta algo para nós hoje? Agora, a cena muda. Da fumaça do deserto para a nascente tranquila em Nazaré. A água límpida jorra entre as pedras, iluminando rostos cansados que ouvem atentamente Jesus. Ele não fala sobre códigos rígidos, mas sobre amor que não falha, misericórdia que acolhe e gestos que transformam. Pense em algo simples: oferecer água a quem tem sede, repartir o pão com quem não tem. Esses atos, que parecem pequenos, são sementes de uma revolução que não depende de espadas nem de muralhas. É o início de uma nova ordem, uma justiça que se faz através do amor. Mas fica a questão intrigante: e se esse mesmo amor chegasse hoje, em meio à nossa pressa e indiferença, será que seríamos capazes de reconhecê-lo? Imagine agora uma linha contínua, que não se rompe, apenas se alonga no tempo. O objetivo é mostrar que não há uma ruptura brusca entre Antigo e Novo Testamento, mas sim continuidade, como o amanhecer que volta todo dia, não como eclipse que apaga a luz. A lei antiga foi base, a graça nova é expansão. Pense em uma ponte firme que liga épocas. O passado carrega lições, o futuro traz esperança. É como um sopro que renova sem apagar o que já foi escrito. Mas cada ponte leva a algum lugar, e essa leva a um destino ainda mais surpreendente. E o próximo passo da caminhada, qual será? Para compreender essa continuidade, precisamos seguir a trilha do pacto que percorre toda a Bíblia como uma corda invisível. Ele aparece nas histórias de vizinhos que juram lealdade, nas marcas feitas em madeira, nos sacrifícios que ecoam no tempo. O pacto é como uma tatuagem espiritual, permanece, mesmo quando o tempo tenta apagar. Ele reaparece em cada narrativa, em escolhas feitas, em promessas mantidas e nas consequências que pesam quando alguém decide quebrá-lo. Mas o ponto central é este: o pacto nunca desaparece, ele exige uma resposta, sempre. E a pergunta que ecoa é direta: o que esse pacto exige de nós agora, hoje, em nossa geração? No Antigo Testamento, o pacto era gravado em pedra, selado com sangue de cordeiros e reafirmado em cada ritual. Cada gesto carregava peso e significado: o altar erguido, a fumaça que subia, o sacerdote que intercedia. Era como um contrato vivo, lembrando constantemente a fragilidade humana diante do sagrado. Mas esse mesmo pacto, que parecia restrito a símbolos e regras, já apontava para algo maior, algo que viria no futuro. Cada sacrifício era como uma sombra, cada cerimônia como um anúncio disfarçado. A grande questão é: o que realmente estava sendo preparado nas entrelinhas dessa aliança? E então, em um cenário inesperado, o pacto toma nova forma. Não mais gravado em tábuas de pedra, mas inscrito nos corações. Não mais selado pelo sangue de animais, mas pelo sangue de um único homem. A cena não acontece em templos de ouro, mas numa cruz de madeira. Ali, onde tudo parecia derrota, nasce a maior aliança já feita. A madeira se torna altar, o sangue se torna selo, e o amor se torna a assinatura desse pacto. Mas o que significa, na prática, carregar um pacto que não está do lado de fora, mas dentro de cada pessoa? Esse novo pacto revela algo revolucionário: a transformação não acontece mais apenas pelo cumprimento de regras externas, mas pela mudança interior. É como trocar uma máscara por um rosto verdadeiro, deixar de viver por obrigação e começar a viver por convicção. A graça não apaga a lei, mas cumpre sua essência, trazendo vida onde antes havia apenas peso.
Pense em um prisioneiro que vê as grades se abrirem e descobre que a liberdade não é apenas sair da cela, mas aprender a caminhar em novos caminhos. E aqui fica a provocação: será que vivemos hoje essa liberdade ou ainda nos prendemos às velhas correntes invisíveis? Ao longo da história, muitos tentaram reduzir o pacto a regras, tradições ou dogmas, como se fosse possível aprisionar o infinito em caixas humanas. Mas o pacto resiste, atravessa gerações, desafia fronteiras, reinventa-se em cada contexto sem perder sua essência. Ele é como um rio que encontra novos leitos quando bloqueado, mas nunca deixa de correr. Não pode ser engessado, porque nasceu para ser vivo, dinâmico e transformador. E a pergunta que surge é: será que estamos deixando esse rio fluir em nós, ou estamos tentando represá-lo com nossas próprias limitações? Chegamos então a uma virada dramática. O pacto, antes restrito a um povo, agora é aberto a todas as nações. O que parecia exclusivo se torna universal. É como uma mesa posta para poucos que, de repente, se abre em um banquete para multidões. A promessa que atravessou séculos rompe fronteiras de idioma, cultura e tradição. O muro que separava cai, a distância se encurta, e o convite se torna global. Mas essa universalidade não elimina a responsabilidade, ao contrário, aumenta-a. E a questão que ecoa é: diante de um convite tão abrangente, qual será a nossa resposta pessoal? A misericórdia surge como um raio suave que atravessa a tempestade do orgulho humano. Pense no coração que reluta, que hesita em admitir erros, que prefere a justificativa à humildade. E então, algo simples acontece: um gesto, uma palavra, um olhar que transforma o peso da culpa em alívio. É como se uma chuva fina caísse sobre uma terra seca, despertando vida onde parecia impossível. Pequenos atos ganham um grande significado: um abraço, uma mesa compartilhada, um perdão dito em voz alta. E a pergunta que fica: quem realmente é capaz de oferecer misericórdia sem esperar nada em troca? Jesus surge como um farol firme em meio à escuridão do medo e da condenação. Ele não só aponta o caminho, mas caminha junto, estendendo a mão para levantar os caídos. Cada toque, cada palavra é carregada de propósito: restaurar confiança, curar feridas, devolver esperança. Imagine uma multidão prendendo o fôlego enquanto uma criança encontra segurança em seus braços. Cada gesto simples revela uma profundidade que palavras não conseguem expressar. E se esse abraço não terminasse ali, mas continuasse ecoando, transformando corações invisivelmente ao redor? A transformação que Deus propõe é contínua, silenciosa e poderosa, como um rio que esculpe margens sem pressa. Silêncios ensinam paciência, dificuldades fortalecem, pequenos gestos curam o que parecia perdido. Pense em alguém abençoando uma fila de pessoas com paciência, ou fazendo uma escolha simples que muda toda a dinâmica de uma comunidade. É nesse movimento discreto que a fé se manifesta. E a grande provocação: estamos atentos a esses sinais, ou os deixamos passar despercebidos? As leis do passado construíam uma cidade de justiça, com ruas alinhadas e regras claras. Mas Jesus desenha uma cidade de empatia e compaixão, onde cada caminho é iluminado pelo cuidado com o próximo. Imagine alguém que escolhe ouvir antes de julgar, que doa tempo sem medir esforço, que oferece ajuda sem esperar recompensa. Cada ação simples revela a essência da fé aplicada na vida diária. E a tensão que surge: será que conseguimos equilibrar a disciplina do passado com a generosidade do presente, criando uma ponte entre justiça e graça? Pense em uma ponte de pedra que atravessa o tempo. A base sólida do Antigo Testamento sustenta o caminho iluminado pelo Novo. Tradições antigas encontram significado renovado, leis se atualizam sem perder essência, e cada promessa de Deus permanece viva. É como ouvir uma música antiga remixada com novas batidas, familiar, mas surpreendente. A aliança respira equilíbrio, mostrando que justiça e misericórdia não são opostas, mas complementares. E a pergunta que deixa suspense: quando o próximo desafio surgir, estaremos prontos para responder de maneira que honre ambos os lados? Compreender que a justiça antiga servia mais como ensino do que como sentença final muda completamente nossa perspectiva. Ela moldava escolhas, como um mestre paciente que corrige sem fechar o livro.
Imagine praças iluminadas, onde cada pedra carrega memórias de erros e acertos. A lei mostrava limites, mas também caminhos. Cada falha era uma oportunidade de aprendizado, cada cumprimento de regra, um passo para a maturidade. Agora, pense, se a justiça antiga tinha esse papel educativo, como aplicamos essa lição hoje em nossas vidas, decisões e relacionamentos? A reflexão nos deixa com uma pergunta profunda. O veredito final ainda precisa ser revelado, mas o caminho para ele já nos transforma. As leis surgem como uma lanterna na neblina de uma cidade antiga, iluminando escolhas que antes pareciam cegas. Elas apontam a necessidade de um guia, alguém que conduz o povo à segurança, à compreensão do que é certo. Pense em leis de trânsito ou contratos modernos, eles existem para proteger, mas também para ensinar responsabilidade. Da mesma forma, a lei divina preparava o caminho para o Salvador. O suspense aqui é intenso. Se cada regra antiga indicava um caminho, quem será aquele que guia de fato, hoje, nossos passos incertos? A misericórdia de Jesus ilumina o caminho de maneira ativa, não passiva. Cada passo é uma ação concreta: ouvir o próximo, oferecer abrigo, compartilhar o pão. Imagine um farol em meio à escuridão, cuja luz não apenas mostra o caminho, mas aquece quem está perdido. O gesto simples de cuidado revela a verdadeira prática da fé. Não basta conhecer a lei, é preciso vivê-la através do amor. E a provocação permanece. Quem está pronto para agir, transformar dúvidas em esperança e sombras em luz? Vamos usar exemplos práticos para tornar tudo mais claro. Imagine uma lanterna acesa em um quarto escuro. Cada passo que você dá, cada feixe de luz que se move, revela algo novo. Pequenas escolhas diárias têm o poder de mover grandes resultados. Pense em setas e diagramas vivos que ilustram decisões simples que transformam vidas. Um gesto de gentileza, uma palavra de perdão, um ato de coragem. Quando você conecta essas ações, percebe que o segredo da mudança não está nos grandes eventos, mas no detalhe de cada momento. E a questão que fica: você está prestando atenção aos pequenos sinais que podem revelar o próximo passo? O cuidado com o próximo nasce quando a empatia se transforma em ação concreta. Amar o outro como a si mesmo não é apenas uma frase bonita, é prática diária. Um vizinho ajudando a atravessar a rua, alguém oferecendo água em um dia quente, um sorriso que ilumina o dia de outro. Cada gesto cria uma corrente de impacto invisível. A fé se manifesta na ação, e não apenas na intenção. Imagine se esse cuidado se tornasse hábito coletivo, e não apenas ações isoladas. Como isso mudaria nossa comunidade, nosso mundo, e como estaríamos preparados para o que ainda não vimos? Em Jesus, o conceito de amor se amplia para incluir até os inimigos e aqueles que nos perseguem. Imagine a coragem necessária para perdoar um insulto na praça, para estender a mão a quem deseja o mal, ou mesmo orar pelo agressor até que a raiva se dissolva. Cada gesto é um ato de transformação silenciosa, como uma onda que se propaga e muda a superfície da água sem que ninguém perceba de imediato. O suspense aqui é profundo. E se essa força fosse capaz de transformar não apenas pessoas isoladas, mas toda uma comunidade? Como seria um mundo onde esse amor radical se tornasse a regra? Um segundo exemplo revela a tensão entre a santidade externa, exigida pelo templo, e a santidade interna, que brota do Espírito. Enquanto rituais e normas externas buscam pureza visível, o Espírito procura integridade profunda, ouvir o próximo, perdoar, agir com coragem. Imagine uma vela tremendo no vento até acender outra chama. A luz se multiplica sem esforço, transformando escuridão em brilho. Quem será capaz de acender essa chama dentro de si, permitindo que o verdadeiro espírito da santidade floresça em gestos reais e não apenas em aparências? Em Jesus, a santidade não se resume a rituais, ela é uma chama suave que transforma o interior. Pequenos gestos ganham significado. Paciência que se estende, perdão que não se mede, honestidade que vence a tentação. Imagine uma casa escura que se ilumina de dentro para fora. Cada ação simples se torna luz para o mundo. A provocação é clara. Como essa transformação interior pode impactar não apenas sua vida, mas a daqueles ao seu redor? Quem você poderá se tornar quando essa luz realmente tomar conta de você? Um terceiro exemplo mostra a justiça que corrige sem esmagar, que chama para a restauração.
Pense em um artesão que repara uma peça de madeira sem arrancar as raízes, guiando o erro com firmeza e cuidado. O objetivo não é punir, mas devolver vida, gerar retorno e aprendizado. Essa abordagem transforma relações, ensina responsabilidade e reconstrói confiança. E a pergunta que surge: se adotássemos esse modelo em nossos próprios desafios e erros, como seriam nossas respostas ao próximo obstáculo da vida? No Evangelho, cada encontro se torna uma porta que se abre na parede do destino. Um olhar atento, uma conversa sincera, um gesto inesperado podem mudar tudo. Imagine um mendigo recebendo dignidade, um farol revelando esperança, uma decisão simples que se torna imparável. Cada silêncio promete revelação, cada ação simples cria a rota de transformação. E então, o suspense permanece. Diante de tantas portas que se abrem, qual você escolherá atravessar, sabendo que algumas podem nunca mais se fechar? A samaritana, a adúltera, o fariseu cegado pela própria necessidade, cada personagem revela diferentes caminhos diante do mesmo fogo de desejo e dúvida. Ela olha para a água como quem busca abrigo, ele para a lei como escudo, ela vê coragem, ele vê norma. Cada gesto, cada silêncio, desenha rotas únicas e nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas. A pergunta que ecoa é profunda: diante das situações da vida, qual será o caminho que você escolherá trilhar? Em cada narrativa bíblica, brota um argumento maior: Deus não rejeita pessoas, Ele convida. Imagine uma porta entreaberta, o suor da testa de quem teme, uma mão que se estende sem falhar. É como uma brisa que retorna, trazendo oportunidades de transformação e reconciliação. O suspense permanece, e se você aceitasse esse convite agora, como isso mudaria sua vida, seus relacionamentos, suas decisões futuras? Quando a graça se espalha, a reação humana se torna o espelho de uma época. Sorrisos contidos, lágrimas súbitas, mãos que hesitam ou aplaudem. No mundo moderno, compartilhamentos e curtidas refletem valores. Nas praças antigas, gestos de generosidade ou ego falam mais alto. A pergunta que se impõe é inquietante: quem estará pronto para reconhecer e praticar a próxima graça, transformando o ordinário em extraordinário? Essa tensão ao ler as Escrituras é como caminhar entre silêncio e voz, entre sombra e luz. Cada parágrafo pode acender lembranças e provocar reflexão. Imagine uma vela tremendo na noite, revelando detalhes que estavam escondidos. Cada página aberta é um mapa que guia a alma. Faça uma pausa, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que esse texto muda na minha vida hoje? E qual será o próximo passo que ainda não consigo ver, mas que se aproxima silenciosamente? O objetivo prático é manter Jesus como chave interpretativa da Bíblia. Quando surgem passagens densas ou difíceis, ele é a lente que revela contexto e aplicação. Visualize-o sorrindo, oferecendo ensinamentos como mapas que guiam decisões. Perdão, compaixão, coragem, cada detalhe aponta para ele. E a provocação final: e se o próximo verso, o próximo encontro com o texto, transformasse completamente a forma como você entende sua própria vida? Ao refletir sobre como a misericórdia de Cristo se encaixa na justiça de Deus, percebemos uma tensão fascinante. Perdão e retidão giram juntos como duas rodas sincronizadas. A misericórdia envolve, protege e suaviza, a justiça aponta, corrige e orienta. Imagine o rosto cansado de um pecador encontrando alívio, enquanto o juiz permanece firme, equilibrando o peso da lei. E o suspense: será que o segredo de toda a história está na cruz, onde culpa e graça se encontram e se transformam em um caminho de esperança? A lei antiga, com rituais, sacrifícios e promessas, não existia para limitar a vida, mas para apontar para a plenitude que Jesus oferece. Imagine o tabernáculo como mapa, cada instrução revelando uma fonte que nunca seca. A fome verdadeira é despertada pela lei, mas é saciada por Cristo, que oferece pão que alimenta e água que sacia para sempre. E a reflexão: quem será capaz de transformar o vazio em plenitude, reconhecendo a ponte entre o antigo e o novo? Em vez de escolher lados, podemos abraçar a continuidade da história bíblica, deixando que os fios do passado conversem com o presente. Imagine páginas que brilham sob a luz da vela, o sussurro do deserto ecoando, um mapa que nunca termina. Cada passo revela segredos, cada conexão cria suspense.
E quando a próxima peça surgir atrás da curva, você estará preparado para reconhecer como tudo se encaixa e prende a respiração, mostrando que passado, presente e futuro formam uma única narrativa viva. O resultado dessa compreensão é uma fé equilibrada, que não ignora a justiça nem abandona a graça. Imagine uma balança brilhando sob o sol, onde a pena e a misericórdia coexistem em harmonia. É como uma ponte que sustenta a culpa e perdão, como uma bússola que orienta entre lei e compaixão. E a provocação final, diante de escolhas difíceis, como você irá equilibrar os dois lados, sem perder o caminho que conduz à verdade e ao amor? Se esse tema desperta curiosidade, transforme-a em diálogo. Reúna amigos, leia 2 textos sobre o mesmo assunto, cada um com um tom diferente. Observem como a escolha de palavras pinta cores distintas, como o ritmo muda a emoção e a percepção. Comparar trechos e refletir sobre cada interpretação revela nuances que poderiam passar despercebidas. A provocação: como essas descobertas coletivas podem abrir novos horizontes de entendimento e aprofundar a própria fé. A Bíblia é uma narrativa única, tecida entre promessas, rupturas e esperas. Cada história, cada personagem, cada evento aponta para um Deus que não é distante, mas que se revela em Jesus, o rosto humano da eternidade. Imagine um farol iluminando noites escuras, guiando aqueles que caminham incertos, cada luz um passo seguro na escuridão. Cada narrativa é como uma escada que conduz ao encontro com o divino, passo a passo, gesto a gesto. Abrir os olhos para essa história é aceitar o convite de caminhar por trilhas que desafiam, transformam e inspiram. E a última reflexão que deixa suspense: quando você seguir esse chamado, estará pronto para se tornar parte dessa narrativa viva, sentindo na própria vida a justiça que ensina, a graça que transforma e o amor que permanece?